Milionário CEO ri até ser calado pela mulher virgem que traduz documento secreto. São Paulo nunca dorme, e entre as luzes vibrantes e o som ensurdecedor dos carros, Alex Moreira reinava absoluto. Magnata da tecnologia, dono de uma das startups que virou gigante em tempo recorde, ele estava acostumado a receber elogios, aplausos e contratos milionários. As ruas febris da cidade pareciam pulsar no ritmo do seu sucesso, mas, naquela manhã cinzenta, seus passos firmes e confiantes começavam a vacilar. Tudo começou com um documento que parecia inofensivo. Um relatório técnico, cheio de termos complicados e números que ninguém entendia, entregue por alguém que mal podia imaginar o que continha. Mariana, uma jovem bibliotecária recém-chegada à empresa, encarregada da tarefa de traduzir e organizar documentos, abriu o arquivo com a simplicidade de quem só queria fazer bem seu trabalho. Mas aquela tradução mudou tudo. Enquanto lia, ela sentiu o peito apertar. As palavras ganharam um... Mariana não era apenas uma tradutora. Tinha um dom raro para decifrar enigmas. Seus olhos brilhavam, e as mãos tremiam enquanto sublinhava frases que pareciam bombas prestes a explodir. O silêncio do escritório parecia mais pesado, quase sufocante, como se as paredes observassem cada palavra que ela escrevia. Do lado de fora, o trânsito não parava, o barulho invadia tudo, mas ali dentro, uma outra tempestade começava. Alex, que com sua arrogância e risadas fáceis dominava qualquer sala, sentiu por um segundo o gelo no corpo quando ouviu falar daquela mulher virgem que traduziu um documento inofensivo. Mariana carregava consigo uma história que ela mesma mal compreendia. Família conservadora, cobrança para se encaixar, olhares desconfiados nos corredores da empresa. Ela nunca imaginou que sua missão tranquila acabaria jogando-a no olho de um furacão. A tensão entre ela e Alex começou a crescer, como faíscas em madeira seca. Ele, acostumado a mandar e controlar, desconfiado. Cada palavra um risco calculado. Enquanto isso, velhos traumas, lembranças enterradas vinham à tona, misturando-se ao caos presente, tornando tudo ainda mais explosivo. E quando pensaram que não poderia piorar, uma mensagem anônima chegou no celular de Mariana, congelando sua alma. A verdade está mais perto do que imagina. O que fará quando souber o que esconde dentro da sua própria casa? O que Alex viu naquela mensagem? E o que Mariana carregava que poderia ir além de um simples escândalo? O silêncio imenso que se seguiu foi cortado só pelo som distante da cidade, que não para de correr. O jogo de gato e rato, entre verdade, poder e desejo, estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum co. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio imenso que se seguiu à mensagem anônima era ensurdecedor. Mariana sentia a adrenalina pulsar nas veias. O que aquilo significava? A verdade dentro da sua própria casa. O coração batia descompassado. Um tambor frenético contra as paredes do seu peito. O escritório parecia um labirinto de espelhos, e cada reflexo mais confuso que o outro. Alex, por sua vez, sentiu um frio na espinha. A figura de Mariana, por trás daquela mesa, ia se desfazendo. Tudo o que ele pensava saber sobre ela estava escorregando como areia entre os dedos. O que era aquela força que emanava dela? As luzes da cidade, aquelas que antes o deixavam tranquilo, agora só pareciam iluminar o abismo de desconfiança que se abria. Enquanto Mariana tentava decifrar o significado daquela mensagem, a porta do escritório se abriu bruscamente. Um homem alto, com um olhar determinado e um ar de autoridade, entrou sem aviso. Era Fernando,
o braço direito de Alex, conhecido por sua lealdade inquestionável, mas naquela manhã, sua expressão era de alarmante intensidade. Alex, precisamos falar. É sobre o relatório, Fernando exclamou. Entre ofegos, a tensão no ar aumentou. O que estaria acontecendo? Mariana, ainda em choque, apenas escutou e observou. O tom de voz de Fernando era tão grave que parecia arrastar a atmosfera. Alex, compenetrado, fez um gesto para que ele continuasse. Recebemos uma denúncia anônima. Alguém por dentro está revelando tudo sobre nós, incluindo você. Cada palavra de Fernando caía como uma bomba, reverberando na mente de Mariana e na confiança de Alex. Ele parecia perder o controle. A minha empresa? Como? Alex vociferou, a raiva e a incredulidade fervendo dentro dele. O olhar feroz que ele lançou a Fernando parecia capaz de cortar o ar. Mariana se sentiu como um fantasma, invisível naquele momento crítico. No fundo, ela sabia que tinha algo a ver com tudo isso, mas o que poderia fazer? Uma jovem simples, de família conservadora, agora no meio de um escândalo que poderia destruir a vida dela. Um ex-funcionário. Ele disse que tinha provas. Fernando continuou, e o próprio pânico começou a transparecer em sua voz. Ele também sabe de você, Mariana. E mais, tem informações sobre um suposto esquema que envolve você, o relatório e sua família. Mariana sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. Suas mãos tremiam. O que aquilo significava? O que Alex sabia? Que ligações poderiam existir entre ela e aquele ex-funcionário? O desejo de correr e se esconder tomou conta dela, enquanto um nó se formava em sua garganta. Você está brincando, Fernando. Mariana, como você se meteu nisso? Alex virou-se para ela, o olhar mesclado entre a fúria e a confusão, como se ela fosse uma peça do quebra-cabeça que ele já estava montando. Nesse instante, uma sirene soou do lado de fora, quebrando o clima de expectativa. Erika, a assistente de Alex, apareceu ofegante na porta, com um rosto pálido. Eles estão aqui, a polícia! Sua voz balbuciava como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. O coração de Mariana desabou ainda mais. Se tudo o que eles estavam fazendo fosse revelado, se a verdade sobre Alex e seu império viesse à tona, o que aconteceria com ela, com sua família? Uma série de gritos de comando ecoou do corredor, enquanto Alex, firme e decidido, virou-se para Mariana. Você precisa me contar tudo, cada detalhe. Não podemos mais esconder nada. Assim, enquanto o tempo parecia parar, Mariana encarou os olhos de Alex, indecifráveis, cheios de urgência. Ela sabia que o jogo tinha mudado. Agora, não era mais sobre segredos, era sobre sobrevivência. E o que iria revelar poderia transformar tudo, até mesmo quem ela pensava que era. O som dos passos apressados na porta aproximando-se rapidamente e a sensação de que tudo desmoronaria a qualquer momento deixou o ar pesado. O futuro que parecia claro agora se enredava em uma neblina densa. O que iria acontecer quando a verdade finalmente viesse à tona? O som dos passos se aproximando parecia ecoar na mente de Mariana. Ela olhou fixamente para Alex, seu coração batendo como um tambor, ansiosa por entender o que estava prestes a acontecer. Fernando estava prestes a falar algo que poderia mudar tudo, e a tensão no ar era palpável. Precisamos agir rápido, Fernando disse, ainda ofegante. Se o relatório já foi vazado, o próximo passo pode ser a sua prisão, Alex. E Mariana, você tem que nos contar a verdade. Agora. Mariana engoliu em seco. O medo apertava seu peito. Ela nunca se sentiu tão exposta, como se todos os segredos de sua vida estivessem à mercê de um só momento. Sua mente rodopiou com a possibilidade de que a verdade a libertasse ou a condenasse. E enquanto olhava para Alex, ele parecia distante. A arrogância que sempre teve agora estava se esvaindo. Ele a encarava com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse na linha de frente de um campo de batalha. Mariana, por favor, me diga que você não tem nada a ver com isso. Alex a pressionou, as palavras cheias de uma desconfiança que a feriu. Eu não, ela começou, insegura. Estava prestes a explicar que tudo o que fez foi para proteger a empresa, para ser parte de algo maior.
Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho ensurdecedor cortou a atenção. A porta do escritório foi arrombada com um estrondo, e um grupo de policiais irrompeu pelo espaço, armados e prontos. O choque tomou conta do local. "Polícia, todos no chão!" Um oficial gritou enquanto as armas eram apontadas para o grupo. O mundo de Alex desabou. Ele perdeu a expressão de confiança que sempre carregou como um escudo. Mariana sentiu as pernas tremerem sob ela. O que estava acontecendo? O homem que antes parecia imbatível, agora estava paralisado, o olhar apavorado. Uma sirene ainda soava do lado de fora, enquanto o caos se instalava. "Vocês estão sendo investigados por corrupção e lavagem de dinheiro." O policial fuzilou os olhos pelos presentes, como se procurasse um culpado entre eles. A atmosfera estava carregada de medo e incerteza. Mariana virou a cabeça para Alex, que estava agoniado, enquanto tentava entender a extensão do que estava acontecendo. Mas então, em meio ao tumulto, algo ainda mais tremendo aconteceu. De repente, o celular de Mariana vibrou e a tela iluminou seu rosto pálido. Era uma mensagem de um número desconhecido. "A verdade sobre você está prestes a vir à tona. Não confie em ninguém. E Mariana, você não é quem pensa que é." O ar ficou cortante. Ela sentiu seu estômago revirar. O que isso significava? A mensagem parecia um eco das paredes do escritório, voltando para ela como um eco sinistro. Alex a olhou, confuso. "O que foi? O que está acontecendo?" Mariana mal ouviu. Tudo o que conseguia pensar era na frase que havia acabado de ler. O que mais estavam escondendo? O que ela mesma estava escondendo? Suas mãos tremiam, e ela teve que se agarrar à mesa para não desabar. "Mariana!" Alex gritou, mas ela mal conseguia focar. As vozes distantes da polícia misturavam-se à confusão em sua mente. O que havia dentro dela, a verdade ocultada sob suas origens conservadoras, agora vinha à tona. A sensação de ser observada, de ser a peça central deste jogo manipulativo e perigoso, a consumiu. E quando ela estava prestes a desabar sob o peso da revelação, Alex tomou sua mão com urgência. "Nós vamos sair disso. Me diga o que você sabe." O fervor na voz dele era intenso, como se ele estivesse tentando agarrar o que restava de controle. Nesse instante devastador, a pergunta pairou no ar. Se ela revelasse seu maior segredo, esse vínculo entre ela e Alex poderia não apenas salvá-los, mas também destruir o que restava de suas vidas. O caos estava apenas começando e as sombras do passado finalmente começaram a se mover, ameaçando engolir tudo. Mariana encarou Alex, a adrenalina correndo, enquanto a polícia invadia o escritório. Ela ouvia os gritos dos oficiais, mas sua mente girava em torno da mensagem que acabara de receber. O que aquela frase significava? O que mais poderia ser revelado? Sua garganta estava seca e o medo a paralisava. Alex segurou sua mão, mas ela mal sentia seu toque. "Mariana!" A urgência na voz dele fez com que ela piscasse, tentando focar. "O que você sabe? O que está acontecendo?" Ele parecia mais desesperado do que nunca. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Todas as palavras estavam entaladas. Por um momento, o olhar de Alex era intenso, quase implorante. Então, lá do fundo do escritório, uma figura conhecida emergiu da confusão. Era Valéria, a chefe de Mariana. Seu rosto estava pálido, o olhar revelando um misto de preocupação e terror. "Mariana!" Valéria gritou, correndo em direção a elas. "Você não sabe o que está acontecendo." Mas antes que ela pudesse terminar, o policial mais próximo se virou, apontando para Valéria. "Para trás!" Todos contra a parede. Valéria hesitou, mas o olhar firme do policial a fez recuar. No meio do caos, um peso começou a se formar no coração de Mariana. Algo não estava certo. Olhando novamente para Alex, ela percebeu uma sombra de culpa em seu rosto. Era como se ele soubesse mais do que estava deixando transparecer. "Mariana, não confie em ninguém", Valéria disse, a voz tremendo. "A situação é mais complicada do que parece."
Mariana piscou, tentando processar. O medo tomou conta dela. Mas o que sua chefe queria dizer? E por que a voz dela tremia tanto? A sirene da polícia ecoava enquanto os oficiais buscavam alguém. Algo. E elas estavam no centro disso tudo. Foi quando, do nada, uma explosão ensurdecedora ressoou no corredor. O som do vidro quebrando, seguido de gritos, ecoou pelo escritório. Com o susto, todos se viraram. O alvoroço tomou conta, e Mariana sentiu seu estômago revirar. A figura de Alex parecia se desvanecer no caos, e um pânico gelado tomou conta de seu corpo. "O que foi isso?" ela gritou. Mas nem ela mesma sabia se a pergunta estava endereçada a Alex, a Valéria ou a si mesma. Então, como um relâmpago, a porta foi aberta por um agente especial, vestido com um terno escuro e uma insígnia que parecia ilegível. "Estamos aqui para prender o CEO e..." O olhar penetrante do homem deslizou até Mariana. E a informante. Mariana sentiu como se o chão tivesse desmoronado. "O quê?" Sua voz saiu como um sussurro. Alex a olhou, seu rosto carregando a luta interna entre a bravura e o desespero, mas o agente continuou. "Sabemos que você está envolvida com a divulgação do relatório. Você não pode escapar disso." "Mas eu só traduzi." Mariana quase gritou, sua voz embargada de desespero. Mas dentro dela, uma verdade começava a se formar, algo que a confrontava. A verdade que estava fugindo dela. Mais uma vez, a mensagem em seu celular bombardeou sua mente. "A verdade sobre você está prestes a vir à tona. Não confie em ninguém." O que mais havia? O que ela mesma desconhecia. Por que ela estava no meio desse furacão? "Escute, precisamos agir." Alex disse movimentando-se. Mas o agente foi firme. "Estão todos sob custódia." Nenhum movimento. A sala parecia um caldeirão prestes a explodir. As ondas da realidade começando a se desfazer. Alex, Valéria, o agente. Todo mundo estava encurralado em uma trama de mentiras. Mas a maior mentira parecia estar dentro dela. Algo que talvez ela não estivesse pronta para enfrentar. "Mariana," Valéria murmurou, o olhar inquieto. "Você não pode esconder mais. Você precisa entender." O agente, sem paciência, ergueu a mão. "Silêncio. Essa é uma operação em andamento. Ninguém se mexe." Nesse instante, a dúvida cresceu como uma sombra, pairando. O que Valéria queria dizer? Por que Mariana se sentia como se estivesse na linha de frente de um jogo que não controlava? Como se seus segredos, seus laços, tudo estivesse prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. E a pergunta se instalou. Até onde a verdade poderia ir? E o que seus segredos poderiam arruinar? O que mais estava escondido sob a superfície? Uma revelação ardente estava prestes a surgir. E Mariana queria se esconder, mas sabia, profundamente, que não haveria como escapar. Mariana encarou Alex, o caos ao seu redor como um turbilhão que a deixava paralisada. A polícia estava ali, e tudo o que sabia estava prestes a ser exposto. Uma mensagem misteriosa, uma armadilha em que havia caído. Mas o que mais havia dentro dela? O que Valéria queria dizer antes que o oficial a interrompesse? Essas perguntas pulsavam em sua mente enquanto o agente se aproximava, a tensão crescente. "Escute, não temos tempo. Por que você se meteu nisso?" Alexa pressionou, sua expressão um misto de preocupação e desespero. Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. A porta dos fundos se escancarou, e outro grupo de policiais entrou, trazendo com eles uma atmosfera de autoridade e urgência. O clima ficou ainda mais pesado. "Mantenham todos sob controle." Um dos oficiais ordenou, enquanto os outros cercavam o espaço. Mariana sentiu seu coração afundar. "Alex," ela começou, mas a frase ficou presa na garganta. A mensagem ainda ecoava em seu pensamento. Não confie em ninguém. Aquilo a assombrava. E se Alex estivesse metido até o pescoço em algo muito maior? Neste instante, algo inesperado aconteceu. O celular de Mariana vibrou de novo, e ela olhou para a tela, um fio extremo percorrendo sua espinha. Era uma ligação de um número desconhecido. O desejo de atender era imenso. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. "Mariana?" A voz do outro lado era familiar,
mas ao mesmo tempo distante. É hora de você saber a verdade sobre a sua origem. Era uma voz que ela não ouvia há anos, mas que a fez lembrar de momentos escondidos, memórias apagadas. Quem é? Ela balbuciou, nervosa. O agente policial, percebendo que algo estava acontecendo, se aproximou, um olhar interrogativo em sua expressão. Mariana sentiu o pânico crescer. É sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. Precisamos nos encontrar imediatamente. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. A voz carregava urgência. Mariana olhou para Alex, que estava tenso, observando a cena. O mundo ao redor parecia girar, e a frase ressoava em sua mente. Mariana, Valéria gritou. Mas Mariana mal a ouvia. Sua vida havia se transformado em um labirinto de mentiras. A revelação parecia prestes a romper a superfície. Você tem que confiar em mim. O que você descobriu no relatório? Eles estão atrás de você e de Alex. Eles sabem de tudo. A voz do desconhecido tinha um tom de desespero familiar. Mariana olhou para Alex, cujos olhos eram um mar de emoções. O que você sabe que não me contou? Perguntou ele, sua voz carregando uma intensidade que a fez perceber que a confiança entre eles parecia pender à beira de um abismo. E se a verdade for tão devastadora que vai destruir tudo o que acreditamos? Valéria interveio. A urgência em seu tom era palpável. Mariana, talvez você não esteja pronta. Eu estou. Gritou, mais firme do que se sentia. O que mais poderia ser revelado? Agora, não era apenas a sua segurança em jogo. O destino de todos parecia entrelaçado. O peso do passado, presente e futuro ameaçava explodir. Então, de repente, os pingues de sua tecnologia, sirenes mais próximas, uma multidão se aglomerando. O ruído aumentava, mas estourou como um clarão. Uma explosão, não de fogo, mas de luz em sua mente. Suas lembranças voltaram em um delírio. Flashbacks, uma infância perdida, segredos sussurrados, um rosto familiar na porta. Um instante se solidificou. Sua mãe, a relação oculta com Alex. E o que aquele relatório tinha a ver com tudo isso? Com a mente em colapso, veio a certeza. Alex, minha mãe está viva. Ela está envolvida nisso tudo, e ela sabe de você. A revelação caiu como uma bomba, o ambiente silencioso por um breve momento antes da tempestade. Os policiais hesitaram, e a intensa conexão entre eles agora parecia desmoronar sob uma nova luz. Alex, que parecia tão seguro, começava a fraquejar. E no fundo, Mariana percebeu que a maior traição não era apenas dela, mas de todos que haviam se deixado consumir por segredos. Uma nova onda de desespero tomou conta de Mariana. A verdade poderia ser mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. E nesse momento, as confusões e alianças começaram a se desfazer. O futuro parecia sombrio e incerto, enquanto o que vinha a seguir ameaçava derrubar o pouco que restava de suas vidas. A pergunta pairava no ar. Até que ponto a verdade poderia destruir tudo? Mariana encarou Alex, o caos ao seu redor como um turbilhão que a deixava paralisada. A polícia estava ali, e tudo o que sabia estava prestes a ser exposto. Uma mensagem misteriosa, uma armadilha em que havia caído. Mas o que mais havia dentro dela? O que Valéria queria dizer antes que o oficial a interrompesse? Essas perguntas pulsavam em sua mente, enquanto o agente se aproximava. A tensão crescente. Escute. Não temos tempo. Por que você se meteu nisso? Alex a pressionou, sua expressão um misto de preocupação e desespero. Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. A porta dos fundos se escancarou e outro grupo de policiais entrou, trazendo com eles uma atmosfera de autoridade e urgência. O clima ficou ainda mais pesado. Mantenham todos sob controle, um dos oficiais ordenou, enquanto os outros cercavam o espaço. Mariana sentiu seu coração afundar. Alex, ela começou, mas a frase ficou presa na garganta. A mensagem ainda ecoava em seu pensamento. Não confie em ninguém. Aquilo a assombrava. E se Alex estivesse metido até o pescoço em algo muito maior? Neste instante, algo inesperado aconteceu. O celular de Mariana vibrou de novo. E ela olhou para a tela, um frio extremo percorrendo sua espinha.
Era uma ligação de um número desconhecido. O desejo de atender era imenso. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. Mariana? A voz do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo distante. É hora de você saber a verdade sobre a sua origem. Era uma voz que ela não ouvia há anos, mas que a fez lembrar de momentos escondidos, memórias apagadas. Quem é? Ela balbuciou, nervosa. O agente policial, percebendo que algo estava acontecendo, se aproximou, um olhar interrogativo em sua expressão. Mariana sentiu o pânico crescer. É sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. Precisamos nos encontrar imediatamente. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. A voz carregava urgência. Mariana olhou para Alex, que estava tenso, observando a cena. O mundo ao redor parecia girar, e a frase ressoava em sua mente. Mariana! Valéria gritou, mas Mariana mal a ouvia. Sua vida havia se transformado em um labirinto de mentiras. A revelação parecia prestes a romper a superfície. Você tem que confiar em mim. O que você descobriu no relatório? Eles estão atrás de você e de Alex. Eles sabem de tudo. A voz do desconhecido tinha um tom de desespero familiar. Mariana olhou para Alex, cujos olhos eram um mar de emoções. O que você sabe que não me contou? Perguntou ele, sua voz carregando uma intensidade que a fez perceber que a confiança entre eles parecia pender à beira de um abismo. E se a verdade for tão devastadora que vai destruir tudo o que acreditamos? Valéria interveio. A urgência em seu tom era palpável. Mariana, talvez você não esteja pronta. Eu estou! Gritou, mais firme do que se sentia. O que mais poderia ser revelado? Agora, não era apenas a sua segurança em jogo. O destino de todos parecia entrelaçado. O peso do passado, presente e futuro ameaçava explodir. Então, de repente, os pingues de sua tecnologia, sirenes mais próximas, uma multidão se aglomerando. O ruído aumentava, mas estourou como um clarão. Uma explosão. Não de fogo, mas de luz em sua mente. Suas lembranças voltaram em um delírio. Flashbacks, uma infância perdida, segredos sussurrados, um rosto familiar na porta. Um instante se solidificou. Sua mãe, a relação oculta com Alex. E o que aquele relatório tinha a ver com tudo isso? Com a mente em colapso, veio a certeza. Alex, minha mãe está viva. Ela está envolvida nisso tudo. E ela sabe de você. A revelação caiu como uma bomba. O ambiente silencioso por um breve momento antes da tempestade. Os policiais hesitaram. E a intensa conexão entre eles agora parecia desmoronar sob uma nova luz. Alex, que parecia tão seguro, começava a fraquejar. E no fundo, Mariana percebeu que a maior traição não era apenas dela, mas de todos que haviam se deixado consumir por segredos. Mas o choque não parou. O agente encarou Mariana, e em seu olhar havia uma mistura de tristeza e determinação. Esse relatório não é apenas sobre corrupção. Ele revela uma rede muito maior. E Mariana, sua mãe faz parte dela. Na verdade, ela é uma das líderes dessa organização. Os olhos de Mariana se arregalaram. Ninguém estava preparado para a onda de choque que se seguiu. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. O quê? Minha mãe é parte disso? Não pode ser. Deixe-me explicar. A voz do agente agora era sombria. Ela não é a vítima que você pensava que era. A verdade é que ela pode ter enviado você para se infiltrar na empresa. A posição de bibliotecária, um disfarce. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés. O que ela acreditava que fosse proteger a verdade parecia ser um jogo mortal. Enquanto o caos se desenrolava, a linha entre bem e mal se tornava cada vez mais tênue. Eu não sei o que fazer, Mariana gritou. A angústia em sua voz era palpável. A sensação de traição e desespero a envolvia, e de repente não havia mais fugas. As dúvidas agora ocupavam sua mente. Ela poderia confiar em Alex? Ele sabia mais do que dizia? E a mensagem obscura que recebeu?
Alguns segredos são tão pesados que podem não existir cruzamentos entre confiança e traição. Naquele momento, o eco de sua dúvida ressoou em toda parte, e ela percebeu que o jogo apenas tinha começado. As cartas estavam na mesa, mas ninguém sabia ainda quem eram os verdadeiros jogadores. E enquanto a história se desenrolava, o que viria a seguir poderia mudar tudo, para sempre. Mariana encarou Alex, cercada pelo caos. As sirenes ecoavam como gritos de alerta. E a tensão estava tão alta que parecia cortar o ar. O agente falava sobre sua mãe, e cada palavra fazia seu coração despencar. A revelação era devastadora. O que mais ele não sabia? O que estava escondido nas sombras? Mariana! O agente insistiu, interrompendo seus pensamentos. A sua mãe e essa organização estão por trás de todo esse plano, e você é a peça-chave. Mas precisamos ir agora. A palavra agora reverberou em sua mente, e antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor rompeu o ambiente. Uma explosão não muito longe ecoou, fazendo as paredes tremerem. O chão parecia balançar sob seus pés, enquanto um pânico instantâneo se espalhava pela sala. Não! Alex gritou, agarrando o braço de Mariana com força. Fiquem todos no chão! A ordem do agente cortou o ar e todos se agacharam. Mas Mariana ficou paralisada. Aquela explosão não era apenas barulho. Era um estrondo de verdades que estavam prestes a ser reveladas. E no meio do caos, algo chocante surgiu. Uma figura conhecida. Era a mãe de Mariana. Ela apareceu na porta, com um olhar sereno, quase cínico, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Os olhos de Mariana se arregalaram, a mente girando. O que ela estava fazendo ali? Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios. O mundo à sua volta sumiu, e tudo que ela podia ver era aquela mulher imponente. Alex puxou Mariana para trás, assustado. Você a conhece? Ele questionou, a desconfiança em seu olhar. Ela não é quem você pensa que é, Mariana. O agente gritou, quase perdendo a paciência. Ela foi a responsável por toda essa trama. É uma traidora. E então tudo teve um estalo. A mãe de Mariana avançou e o ambiente congelou. Não acredite nele, minha querida, ela disse, sua voz suave, mas com uma pitada de veneno. Ele não sabe o que está dizendo. O que está prestes a acontecer vai muito além desse relatório ou da sua infância. Mariana estava em choque. Mãe, como você pode estar envolvida nisso? Como você se meteu em algo tão perigoso? A mãe sorriu, um sorriso que misturava amor e malícia. Por que, minha filha? Tudo isso é um jogo. E você sempre foi a peça mais valiosa. Ela fez uma pausa, e o olhar que lançou a Alex poderia derreter gelo. E Alex, você é apenas um peão nesse tabuleiro. A companhia, a corrupção, são partes de um plano maior. As palavras da mãe ecoavam como um mantra sinistra. Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. O que mais ela não sabia? O agente também estava em silêncio, seus olhos fixos na mãe de Mariana. E foi nesse momento que tudo parecia se encaixar. Corações batiam alucinadamente. Mariana olhou para Alex, que estava em estado de choque. A realidade em volta parecendo escorregar por entre seus dedos. O que você quer dizer com plano maior? Ele perguntou, a voz tremendo misturando raiva e incredulidade. Eu quero que você veja a verdade, a mãe respondeu, erguendo a mão num gesto dramático. Mariana, você é o legado. O relatório, a empresa, tudo isso foi uma maneira de preparar você para o seu verdadeiro destino. Os policiais começaram a fazer movimentos, incertos do que fazer. O clima na sala era de eletricidade pura. As sirenes lá fora pareciam gritar por respostas. Mariana sentiu o sangue ferver em suas veias, uma tempestade de emoções a consumindo. Não escute suas mentiras. O agente gritou, mas nada parecia ressoar. A conexão entre mãe e filha era palpável, uma linha tênue prestes a se romper. Você precisa decidir de que lado está, Mariana, a mãe disse, a voz suave, quase persuasiva. A verdade é que existe um caminho que você não pode evitar.
As palavras lambiam o ar, cercando Mariana em um abraço sufocante. E então, antes que pudesse responder, uma nova explosão soou, mas dessa vez vinda do lado de fora. A janela se estilhaçou em uma chuva de vidro, enquanto o pânico se instalava na sala. O que estava acontecendo? A verdade não era apenas dolorosa, mas também mortal. O que está acontecendo? Mariana gritou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Temos que ir, a mãe respondeu, mas Mariana hesitou, o rosto de Alex refletindo confusão e medo. E naquele instante, uma única pergunta martelou em sua mente. Para onde ir? E enquanto a realidade se tornava uma tempestade de incertezas, Mariana se viu dividida entre o que conhecia e o que não atrasava. O destino dela estava prestes a se redirecionar de uma forma que ela nunca poderia imaginar, e o jogo de segredos estava longe de acabar. Mariana encarou Alex, cercada pelo caos. As sirenes ecoavam como gritos de alerta, e a tensão estava tão alta que parecia cortar o ar. O agente falava sobre sua mãe, e cada palavra fazia seu coração despencar. A revelação era devastadora. O que mais ele não sabia? O que estava escondido nas sombras? Mariana, o agente insistiu, interrompendo seus pensamentos. A sua mãe e essa organização estão por trás de todo esse plano. E você é a peça-chave. Mas precisamos ir agora. Antes que conseguisse responder, um barulho ensurdecedor surgiu do lado de fora, um estrondo que reverberou pela sala. Vidros e papéis voaram, e a janela estilhaçada espalhou fragmentos pelo ar, fazendo com que todos se agachassem em pânico. Mãe, Mariana gritou, buscando conforto na única pessoa que sempre amou. Mas a mãe dela apenas observou, com um sorriso enigmático nos lábios, como se nada a assustasse. Não, você não pode fazer isso. Alex estava visivelmente agitado, e Mariana percebeu que ele a olhava nem apenas com desconfiança, mas com desespero. De repente, o que parecia ser uma explosão de adrenalina se transformou em um silêncio profundo. No meio da confusão, a mãe de Mariana ergueu a mão, fazendo um gesto que era simultaneamente autoritário e atraente. Chega! Precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo aqui. E em uma fração de segundo, tudo mudou. A porta se estourou e outra figura apareceu, um homem alto, de rosto conhecido. Era Rafael, o ex-namorado de Mariana. Eu não podia acreditar que você estava envolvida nisso, ele gritou, sua voz carregando exaltação e raiva. Você, Mariana, a última pessoa que eu esperava que fizesse parte disso. O tempo pareceu estagnar enquanto os olhos de todos se voltavam para ele. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Rafael não deveria estar ali. O que ele sabia? Ainda não percebeu? Tudo isso foi planejado. Rafael disparou, os olhos ardendo com uma ferocidade que fazia o coração de Mariana disparar. Você foi usada como uma isca. Eu fui aquele que trouxe o relatório ao público. E suas ações me levaram até a verdade. Mariana tropeçou com suas palavras. Um misto de dor e confusão a invadiu. Como você pode? Por quê? Mas enquanto tentava entender, ele se aproximou, o olhar carregado de traumas compartilhados. Porque eu te amei. Rafael explodiu, a frustração transbordando. E eu sabia que se você estivesse perto dele, a verdade seria revelada. Você acha que tudo isso era sobre você? Olhe ao seu redor. Isso é muito maior. Nesse momento, a mãe de Mariana soltou uma risada baixa, quase desdenhosa. Você nunca soube, Rafael. Nunca percebeu o quanto Mariana é mais do que aparenta. Você sempre esteve ao lado da peça mais importante de um jogo que não compreendeu. O que você quer dizer com isso? Alex interveio, as mãos firmes, como se tentasse controlar a situação. Mas o choque nas feições de Mariana só crescia. Cale-se, Alex! A mãe gritou. O tom quase cortou o ar, e Mariana sentiu que estava prestes a desmoronar. Você realmente acha que se preocupava com ela? Você é apenas um jogador, um peão. O que importa é que Mariana nasceu para fazer parte disso. E esse relatório era uma armadilha intencional para a liberdade dela. Com essas palavras, tudo pareceu girar.
Mariana olhou para Alex, depois para Rafael e por último para sua mãe. A revelação era imensa e destrutiva. Como assim tudo o que ela sabia estava baseado em mentiras? Você tá louca? Alex gritou, a raiva transbordando. Por que você faria isso? E o que você quer de Mariana? Eu quero que ela tome uma decisão, a mãe respondeu, a calma quebrando com o eco de seus próprios planos. Esta é a hora de escolher entre a verdade e o poder. Você está prestes a ser puxada para o centro de algo maior do que você jamais imaginou. Outra explosão atendeu a sua fala, mas desta vez um som interno, de equipamentos sendo danificados por dentro. Uma luz estourou no teto, revelando imagens holográficas que mostraram uma organização secreta em ação. As imagens dançavam e todos ficaram em choque. Ali estavam rostos conhecidos, revelações obscuras, e o mundo em que viviam agora fazia sentido. A verdade estava se espalhando diante deles como um espelho quebrado. Não, o que é isso? Mariana gritou, e nesse momento, uma escolha se apresentava: permanecer nesse jogo arriscado ou desbravar a verdade dourada que sua vida havia escondido. O silêncio voltava a reinar, mas só até a próxima revelação. O que mais estava escondido? E qual seria o custo de descobrir tudo isso? A sala estava tensa, envolta em sombras e sirenes. A mãe de Mariana, com seu olhar frio, estava se revelando uma figura central nessa trama. O rosto de Alex refletia surpresa e incredulidade. Rafael se aproximou ainda mais, sua presença provocando um mix de raiva e confusão. A tensão estava no ar e Mariana sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Chega! É hora de você saber a verdade, Mariana! A mãe gritou, seu tom cortante e autoritário reverberando nas paredes. Ninguém pode ficar fora do jogo. Mariana sentia a adrenalina pulsar nas veias. O que mais você sabe, mãe? O que você esconde de mim? A pressão a fazia querer gritar, mas suas palavras saíram em um sussurro trêmulo. Você não entende. Você foi criada para ser parte disso. A mãe parecia quase alucinada. Amanhã, tudo será revelado e você vai entender o seu papel. E antes que alguém pudesse responder, um alarme estridente ecoou pela sala. As luzes piscavam freneticamente e as portas de saída foram abruptamente arrombadas. Um grupo de homens mascarados, armados até os dentes, irrompeu no recinto. A atmosfera se transformou em pura cacofonia. Gritos, o som de vidro quebrando, e a sensação de pânico tomou conta. São os federais! Todos no chão! Um dos homens gritou. A situação escalou vertiginosamente. O grupo desceu sobre eles. A situação estava além de controlável. Mariana, apavorada, olhou para Alex, que a puxava para perto dele, como se tentasse protegê-la de todas as ameaças ao redor. O que está acontecendo? Ele gritou, mas a resposta não veio. Outros agentes da polícia estavam lá, e a confusão reinava. A mãe de Mariana manteve-se firme. Mas um olhar desafiador aparece no rosto dela. Vocês só não sabem onde se meteram. Ela emitiu uma risada, que soava mais como uma arma cortante do que um riso. E, com um movimento rápido, a mãe de Mariana ativou um dispositivo em seu pulso. De repente, uma onda de eletricidade percorreu a sala. As luzes brilharam intensamente e um holograma se materializou no ar, revelando novos dados e rostos conhecidos que faziam parte da organização secreta que operava nas sombras. Imagens de pessoas influentes e políticos surgiram como um desfile sombrio. Isso é só o começo, Mariana. Você pode escolher ficar do lado deles ou ao meu lado. Mas saiba, a verdade é muito mais perigosa do que você imagina. As palavras da mãe ecoavam como um eco pessimista, retumbando na mente de Mariana. As emoções dela estavam à flor da pele. O choque a paralisava e, ao mesmo tempo, a fazia lembrar das verdades escondidas sob aquelas memórias de infância. Quem ela realmente era e o que isso significava para Alex e Rafael. Então, contra todas as expectativas, Rafael fez um movimento inesperado. Ele avançou em direção ao grupo de homens armados, como se estivesse se entregando.
Parem, não precisam fazer isso. Eu sei mais do que vocês imaginam. Sua voz soava firme, mas Mariana percebia o tremor em suas mãos. O agente, o homem alto que parecia ser o líder, olhou para Rafael e depois se voltou para Mariana. Você precisa entender. A vida que você conhece está prestes a se desvanecer. Escolha agora. Mariana estava congelada. Era muito para processar. E antes que pudesse responder, um dos homens disparou uma arma. Mas o tempo parecia desacelerar. Mariana deu um passo à frente, e o som do tiro pareceu ecoar infinitamente. E nesse momento confuso, tudo virou um turbilhão. Ela viu como se estivesse em câmera lenta. O projétil não atingiu ninguém, mas atingiu a parede, provocando uma explosão de detritos que engoliu a sala em fumaça. A visão de Rafael levando a bala tornava o ar pesado. O que eu fiz? A voz de Mariana era um sussurro, enquanto a confusão se espalhava. Um grito agonizante ecoou e então, fim. Tudo ficou em silêncio. O que mais poderia ser o impacto dessa reviravolta? O que viria a seguir? Com a respiração presa, Mariana encarou a situação desmoronando. O que realmente significava sua verdade e o preço que poderia ter que pagar por ela. A noite estava se tornando uma longa sombra e o jogo só estava começando. Mariana sentiu seu coração disparar. A sala em caos a envolvia, mas havia algo maior se desenrolando. O holograma brilhava diante dela, revelando uma rede de corrupção e traições. O tempo parecia desacelerar. Tudo se concentrava em sua mãe, aquela mulher que ela havia idolatrado e agora estava no centro deste labirinto de segredos. "O que mais você escondeu de mim?" gritou, a voz falhando em meio à fumaça. A mãe apenas sorriu, sua expressão fria, quase desdenhosa. "Você sempre foi mais importante do que imagina, minha filha. Nós vamos mudar tudo isso. Você só precisa escolher o lado certo." Os homens mascarados cercavam o espaço, e o grupo estava sem saída. Mariana sentia o cheiro de pólvora. Os flashes das luzes deixavam tudo ainda mais surreal. Em um momento de clareza, ela entendeu que o jogo não era apenas sobre ela. Alex se colocava entre Mariana e sua mãe. A dúvida em seus olhos era clara. Rafael, ferido, permanecia à espreita. A bravura em sua expressão era palpável. "Você não pode fazer isso." Alex se lançou para frente. O desejo de proteger Mariana estampava em seu rosto. Mas a mãe dela, impassível, apenas riu. "Você está tão perdido quanto ela. A única escolha real é a dela, não a sua." A explosão anterior ecoou em seus ouvidos, mas agora era o momento em que a verdade se desenrolava. Com a adrenalina correndo, Mariana olhou para Alex, depois para Rafael, e decidiu que era hora de agir. "Chega! Eu não vou ser usada por ninguém." A determinação em sua voz cortou o ar pesado. Em um impulso, Mariana se dirigiu até a mãe, o olhar firme. "Eu escolho meu próprio caminho." As palavras saíram mais fortes do que ela esperava. O choque no rosto da mulher foi palpável. "Você realmente acha que sabe como isso funciona?" A mãe murmurou. O tom já não tinha a mesma confiança. "Sim, e eu vou expor tudo isso." O vazio entre elas parecia insuportável. Mas Mariana não estava ali para voltar atrás. A agonia no coração se transformou em uma chama de esperança. Havia o futuro além daquele escritório, e ela estava pronta para alcançá-lo. Diante da inércia e da tensão, os policiais começaram a agir. "Todos, saiam ou sofrerão as consequências." Um oficial gritou, enquanto se adiantava, confundido entre aliados e inimigos. E no meio do barulho, a mãe de Mariana puxou um dispositivo do bolso. Com um movimento rápido, ativou-o. Uma onda de luz inundou a sala, e enquanto todos estavam distraídos, Mariana correu. "Vem, Alex!" gritou, puxando-o junto. Eles precisavam escapar. Os homens mascarados foram pegos de surpresa, e a confusão reinou. Rios de gritos e murmúrios cercavam o grupo. Mariana e Alex se moveram, seguidos de perto por Rafael. "Vamos, agora!" ele gritou. O caminho se abria conforme eles se afastavam. A adrenalina os empurrava. As paredes pareciam se fechar,
e cada passo era uma batalha. Mas ao atingirem a porta, Mariana hesitou por um segundo e olhou para trás. Sua mãe, ainda presa na luz do dispositivo, olhava com um misto de raiva e dor. "Não!" ela gritou, mas Mariana estava decidida. Nunca mais. E com isso, ela atravessou o limiar, deixava para trás os fantasmas de seu passado e caminhava para um futuro incerto, mas livre. Enquanto a cidade pulsava do lado de fora, Mariana sentiu um misto de alívio e trepidância. Um novo capítulo começava, mas as sombras do que havia deixado para trás ainda assombravam. E ali, na escuridão, uma pergunta pairava: quem realmente estava por trás de tudo isso? E qual seria a verdade que ainda estava por vir? E por fim, enquanto a cidade continuava sua dança frenética, uma mensagem se fez ecoar: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você faça parte da nós.